3 a 8, Jesus disse o seguinte: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então, o que é nascer de novo? Aí o Nicodemos, ele pergunta: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de água e de espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde ele quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem de espírito. Então, o nascer de novo, a gente vê que precisa nascer da água e do espírito, que é o batismo. Hein? A água é o batismo de João Batista, que é o batismo do arrependimento. É o Espírito, é o que dá vida, o batismo no Espírito. Esse batismo do Espírito, o próprio Jesus, ele fala que a gente não sabe. Ninguém sabe como que ele vem, de onde ele vem, aonde ele vai, e quando que a pessoa é batizada realmente no Espírito. Mas a gente entende que pode acontecer na hora do batismo nas águas, porque ele fala, ele mesmo, que precisa, como ele fala, ele diz a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de água e de espírito. Então a gente entende que se ele fala que precisa nascer de água e de espírito para entrar no reino de Deus, quando a gente se batiza na água, a princípio também já se batiza no espírito. Aí em relação ao espírito, eu vou ler aqui um outro versículo, dois versículos só, em relação ao batismo do Espírito. Ele fala aqui em Atos 19, no versículo 4 a 6, Paulo, o batismo de João, o que é o batismo de João? Paulo diz: João batizava com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus Cristo. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas. Eles falaram em línguas estranhas, quer dizer, não línguas humanas, são línguas dos anjos aqui. E profetizaram. Eram em todo uns 12 homens. Então, a gente vê que aqui, quando eles foram batizados, eles já receberam o batismo também no Espírito, quando Paulo lhes impôs as mãos. Eu vou impor as mãos também aos batizados. Mas não se preocupem, que se vocês não falam língua agora, não tem problema. Não quer dizer que vocês não receberam o Espírito. Isso depende também do coração de vocês. Porque precisa de... Às vezes a gente tem vergonha, hein? Então a gente retém o que Deus tem para a gente. Às vezes, por exemplo, para mim aconteceu em casa. Não estou falando isso para que vocês aconteçam em casa, mas era há 50 anos atrás, 60 quase. Então, hoje a gente, o povo está mais extrovertido, então é mais fácil para Deus agir. Mas é verdade, porque Deus ele não age contra o coração do ser humano, ele age com o coração do ser humano. Se a pessoa quer, ela vai receber a bênção. Se a pessoa se retém ou não quer, ela não vai receber. Porque ele fala que ele não nos dá um espírito de vergonha, mas é um espírito de como é que a gente fala? De amor, de coragem. De vitória, né? Para ir para frente. Então a gente não ele não quer que a gente se vergonhe.
nem dele, nem de nada do Evangelho. Então, tudo que ele tem para a gente é para a gente acatar e manifestar, na verdade. Porque além do dom de línguas, tem dons muito mais maravilhosos, porque ele fala que o dom de línguas, Paulo, ele fala que é o menor dos dons. Então, todo mundo deveria ter ele. Porque é um dom que quando você consegue falar com Deus, ele regenera a própria pessoa. Então é muito bom, mesmo se não tem interpretação para a própria pessoa. Agora, quando está dentro de uma congregação, aí tem que ter interpretação, senão não serve para nada. Então vamos orar e passar a orar. Senhor, eu te agradeço por esse momento tão bonito, tão lindo. Eu sei que agora mesmo no céu tem uma festa grande. Todos os anjos, todos os anciãos, todos os seres celestiais estão atentos a esse dia, Senhor. Eu sei que, Senhor, Tu, Jesus, Tu és pronto agora, através do Teu Espírito Santo, a abençoar o Wagmar, a Milena e o Júnior. E abençoar também todo mundo que se encontra aqui, porque se eles estão aqui é porque eles creem na Tua palavra, eles creem no Teu nome, eles também querem as bênçãos, receber as Tuas bênçãos, Senhor. Eu te peço também uma bênção especial sobre o Christophe, a Nils, as crianças deles, que eles estão pondo à nossa disposição esse sítio deles, que é maravilhoso. É uma bênção que vem de Ti, Senhor, que você colocou no coração deles. Eu quero agradecê-los e pedir uma bênção especial para eles. Senhor, a gente te agradece pelo sacrifício na cruz que você fez para a gente. A gente te agradece por ter sido feito conhecer para a gente quando você veio através dessa graça, Senhor, para nos salvar, para te fazer conhecido entre os homens, Senhor, é que você nos crucificou também pelos nossos pecados, Senhor. Esse batismo hoje, ele é uma lembrança, ele é um ato também de sepultamento junto contigo, Senhor. A gente vai sepultar os batizados, a vida deles, antigos, na água, e eles vão renascer, ressuscitar uma nova pessoa. Eu te agradeço, Senhor, por essa graça que você nos faz, que a gente não merece, mas que você nos dá pelo teu sacrifício, Senhor. Eu te agradeço também por ter tocado esses 3 corações, para eles querer agora te ter como Senhor e Salvador. Muito obrigado, Senhor. Amém. Um aplauso para o Senhor e vamos passar agora ao ato do batismo mesmo. Não? É isso aqui. Fala aí. Boa. Essa câmera minha tá pra filmar, só faz vídeo até acho que 2 minutinhos só. Você vai ter que fazer vários vídeos. Tá fundo, hein? Mas pra vídeo não. Tá, não, eu vou ter que ficar na escada para segurar você. Porque eu tô levantando. Fica na escada. Porque tá levantando, hein? Talvez alguém para ajudar. Ah, eu não preciso. Você não precisa, né? Então, mas eu vou te deitar talvez assim, não? Então, eu vou te fazer umas perguntas antes. Wagmar, você vai repetir após mim. Eu creio que Jesus é o Cristo, é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo. que Ele é o Filho do Deus vivo. Eu quero tê-lo Como Senhor e Salvador na como minha Senhor e Salvador na minha vida. vida. Amém. Amém. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor, é muito emocionante. Eu te agradeço, te abençoo por esse momento tão lindo, Senhor. Eu te peço que através do teu Espírito Santo agora você enche o Wagmar
do teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor Wagner possa sentir essa paz agora, que somente Tu podes dar. Que ele pode sentir essa unção descer agora em cima dele, no corpo inteiro. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Amém. Amém. Quer ficar aqui com a Milena? Milena? É que ela é funda e a gente já levanta. É? Vai, vai. Mas é mais fácil para dizer assim, né? Numa piscina. É quente. É quente. Vai repetir então após mim. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Eu quero tê-lo como único Senhor e Salvador na minha vida. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Também vamos aplaudir, hein? Oh, Senhor, eu te agradeço pela Milena. Milena, cura, Maracira, tira, Maracira. Milena, eu tenho um recado para você. Deus está te falando que você é muito forte. Oh, Senhor, você é muito forte, Milena. Você vai fazer grandes coisas para mim. Cura, Sarashira, Maracira, Sarashira. Você é minha serva dedicada. Eu te selo hoje. Oh, cura, Sarashira. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Milena. Oh, Jesus, obrigado. Oh, Milena, receba agora o Espírito Santo. Ele te preenche, enche completamente teu ser inteiro. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. Amém, Milena. Amém. Glória a Deus. O Júnior, cadê? Quer sair? Vem cá. Olha. Pode ser? Pronto, Júnior. Agora eu sou maior aqui. Não, Júnior. Júnior, você vai recuperar a pose, tá? Eu creio que Jesus é o Cristo, é aquele Filho único do Deus vivo. Eu quero tê-lo como Senhor e Salvador na minha vida. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, eu te peço agora, teu Espírito Santo que possa agora iluminar, possa batizar agora o Júnior. Batiza agora o Júnior pelo teu Espírito, Senhor. Que ele possa sentir essa paz, que ele possa sentir essa autoridade, que ele possa sentir essa luz em todo o seu ser, em nome de Jesus. Cura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Prontinho.
a gente vai... Bom, obrigado, Senhor, mais uma vez. Realmente é um dia de glória. Graças a Ti, Senhor, a gente tem essa salvação, a gente pode entrar no reino. Eu te agradeço. A gente vai se trocar. É por isso que é um grande dia para quem está aqui, porque eles podem receber agora o testemunho das pessoas que receberam a Deus, né? Eles se batizaram por querer, e não por obrigação. Porque quando a gente batiza, por exemplo, na Igreja Católica, não é porque ninguém vai, não conheço nenhum que me fala, você foi, o que você vai querer? Não, você vai batizar quando são os batismos, a gente que obriga praticamente, né? Então, isso não é bem a pureza do coração, né? Não é isso que está na palavra. A palavra de Jesus, é Deus, ele vê somente o coração. Ele não está ligando para as práticas religiosas, entre aspas. Né? Ao contrário, ele não gosta. Tem aí em várias partes dos evangelhos, tem escrito que, especialmente em Mateus, está escrito que Deus não gosta de rezas, né? Repetitivas, de palavras poucas, né? Que sempre são repetidas. Ele fala assim, as pessoas acham que repetindo palavras, eu vou me agradar com isso. E não é isso. Então ele quer realmente a pureza do coração. Agora, o batismo é um sepultamento, como eu falei, um sepultamento é um renascimento de um homem novo. Na verdade, a libertação que a gente tem do pecado. A gente se arrependeu, já pela conversão, né? Quando a gente se converte, a gente se arrepende, na verdade, de nossa vida passada, que é começar a seguir a justiça, os preceitos de Jesus, da palavra. O batismo é um selo que a gente põe na frente de todas as entidades espirituais, que são os demônios, Satanás. Isso, principalmente, essas entidades, elas veem isso, que a gente não quer mais nada que vem deles. A gente está refutando, a gente está sepultando a nossa vida de pecador dentro da água para renascer uma nova pessoa quase em glória, do jeito que a gente vai renascer depois. É por isso que eu vou ler esses versículos aqui para enfatizar como que a gente vai renascer, como que a gente renasce agora com os batizados e como que a gente vai renascer depois, no final da nossa passagem aqui na Terra. Porque uma coisa tem que saber, ninguém morre aqui na Terra, só o corpo que vai embora. Mas todo mundo está ciente que os seus pensamentos, a sua crença, a sua vivência, ela não está no sangue, ela não está no corpo. Ela está na sua aura, na sua alma, que vem de Deus, né? No seu espírito. Esse espírito ninguém mata. Pode dar um tiro, pode jogar no fogo o corpo, o espírito não mata. Nem a alma. Então, o que Deus dá é a vida. Mas não é só o corpo, é a vida. Ele que sopra o espírito que a gente tem para dar vida ao corpo. Quando tem o ato entre o homem e a mulher, fisiologicamente nasce um corpo e Deus sopra a vida. Aí começa a se desenvolver a vida, pelo sopro de Deus. Então, por isso, quando a gente faz aborto, a gente não. Mas quando se dá um aborto, seja com 2 dias de vida, já tem a vida de Deus, né? Que a gente está, ou que as pessoas matam. Entendeu? É muito complicado. A gente vê o que é visível. Não, tem um braço. Não é bem assim. A vida, ela começa lá, ela é para a eternidade. Então, todos esses bebezinhos que morreram, a gente vai encontrá-los lá. Porque já tiveram vida. Seja um dia, 1 hora, ou 100 anos. Não está lá. Porque Deus dá vida uma vez. E nunca mais tira. Ela não pode ser transferida de uma pessoa para outra. Então a gente nasce com o Espírito de Deus que vai embora. Quando a gente morre, na verdade, não sente nada.
Eu quase morri um desses dias, uns 2 anos para cá, né, amigo? Eu estava aqui com uma virose muito forte, mas muito forte. Foi a 40 de febre. Eu me senti partido. Eu me senti muito bem, não partido. Mas eu acho que Deus permitiu isso para me dar essa segurança de onde eu ia. Mas você não imagina como eu me senti bem. Eu estava com dor em todo lugar que for. Na garganta, em todo lugar. Com febre, tudo. Mas eu me sinto numa leveza, numa coisa mas tão boa, que a gente não sente mais o corpo, não tem mais essa coisa embaraçosa, pesada, tem que carregar. É tão bom, mas tão bom, que bom, depois, o mesmo dia, eu fiquei bem. É verdade. O mesmo dia à noite, fiquei bem, né? Isso foi mais um sinal de Deus, né? Deus fala na palavra que Ele nos dá muitos sinais. Hoje é mas nas nossas vidas a gente recebe muitos sinais de Deus. Agora precisa acatar ou não. Entendeu? Então é isso. Vamos ler, senão vai demorar. Pois bem, então eu em Romanos, vou ler em Romanos capítulo 6. Vou ler do versículo 1 até o versículo 14. São 14 versículos, não é tão comprido. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Vou ter que matar esses. Como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, ou acaso se esqueceram de quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte. Então vocês se sepultaram, vocês se uniram à sua morte. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Depois do batismo, agora a gente já entra no reino de Deus, com os 2 pés. Na conversão é um pé só, mas a gente está lá. Mas é um pé só. O batismo é realmente a demonstração da nossa conversão. O céu que a gente não me converti, realmente agora é o que pertence a mim. Eu sou tua, eu sou teu, que você como Senhor acabou. Porque é muito fácil de ter o Senhor como Salvador, né? Eu falo sempre Salvador, todo mundo quer. Agora, Senhor, será que alguém quer? Realmente ter Ele como Rei, como Senhor, que Ele mandasse nas nossas vidas através da palavra, porque a palavra é viva, hein? Jesus, Ele encarnou a palavra de Deus. Ele fez do verbo a carne, então Ele encarnou, Ele é viva, é Jesus, é Deus. Então, queremos isso? É Ele como Senhor ou somente como Salvador? Aí não vale, hein? Tem que ser Senhor e Salvador. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a Ele, a dele. Sabemos que na nossa velha natureza humana, que foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos, agora a gente sabe que a gente crucificou, através desse ato do batismo, como se fosse Jesus na cruz. A gente participou disso, a gente reconheceu isso, a gente crucificou nossa vida antiga, como Cristo fez. E o fato da gente fazer isso, a gente também renasce numa nova vida, para que agora a gente não vivesse mais essa mesma vida que a gente vivia antes, então tenha uma diferença. Porque agora a gente vive uma vida bem pertinho de Deus na sua glória. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
Quer dizer que a gente foi liberto agora do poder do pecado. Não quer dizer que a gente não vai mais pecar e nem vai querer mais. Mas a gente não é mais escravo do pecado. Porque quando a gente não se converte nem se batiza, a gente vive num mundo 100%. O mundo foi dado para o Satanás. Então, a gente não tem nada para sair disso. A gente é escravo de Satanás. A gente acha que a gente faz o que a gente quer, não faz. A gente faz o que na nossa natureza de Adão quer fazer. Adão, ele, por causa dele, que não obedeceu, entrou o pecado. Hein? Ele se deixou seduzir, a Eva se deixou seduzir, Adão se deixou seduzir por Eva. Então entrou o pecado e fez de nós escravos do pecado. Então se a gente não reconhece que a gente é pecador, e que a gente quer sair dessas coisas do mundo, a gente vai estar escravo dele. A gente não consegue viver uma vida santa sem fazer realmente essa diferença e sem se entregar a Cristo, para a gente ser selado por Ele e ser diferente. Então assim, a gente morrerá certamente para ir depois lá no inferno. E no inferno não é assim uma coisa, uma figura, é real. O inferno existe, ele não é eu preguei até um pouquinho já sobre o inferno há 15 dias atrás. A gente vai continuar falando disso no próximo culto, mas o inferno realmente é real, não é bem pior que aqui na Terra, quando a gente está com doença, está com problema, porque lá está escrito que vai ter ranger de dentes direto. É ser separado de tudo que pode ser amor, nunca mais receber amor, nunca mais poder dar amor, nunca mais saber que isso só coisa ruim. A coisa pior que a gente pode desejar para alguém. Né? A morte, então, veja bem. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. Não precisa morrer mais uma vez para mim e para você. Foi uma vez para todo mundo que eu aceito. A morte já não tem mais poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Para quebrar o poder do pecado. Quer dizer, a gente realmente não é mais escravo dele. Só peca se quiser. Entendeu? Mas se a gente tem a nossa natureza carnal, às vezes continua pecando mesmo. Da mesma forma, consideram-se... ele morreu uma vez por todos para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, consideram-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que é sujeito à morte. Porque vocês deixam que o pecado viver, ter domínio sobre o seu corpo, mas o que adianta? Ele vai passar, mas a sua alma não. O seu espírito não. Então é muito melhor fazer tudo para o bem do espírito, para a gente ir no lugar onde o espírito vai ir, e não onde nosso corpo vai. Porque quando a gente tem prazeres da carne assim exagerados, que não são assim normais, entre aspas, então a gente faz isso sobre o corpo. Não faz pelo espírito, só para o desejo carnal. Mas isso aqui vai morrer. Então não adianta a gente fazer esforço, fazer coisas, satisfazer coisas que são da carne. Quando a gente entende isso, a gente fala, mas para que eu faço isso? Tudo vai para o vento, tudo vai para a cinza, tudo vai para o fogo. Entendeu? Tem que viver para a minha alma. Tem que viver eternamente, salvo, é feliz. Agora, para esses alguns aninhos aqui. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus, da mesma forma, consideram-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos
até hoje, na verdade, vocês não viviam. O seu destino era a morte mesmo, a morte espiritual, a morte eterna. Agora, a partir de hoje que vocês estão vivendo, vocês estão vivos. É hoje que vocês começam a viver. Porque está escrito aqui, até hoje você estava morto. Quem não se converte, quem não se batiza, está morto. É um zumbi. Porque ele vai para o inferno, ele vai para a morte eterna. Agora, não. Quem aceita Cristo começa a viver nesse dia. Ó. Entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos. Agora tem nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem mais sob a lei, mas sob a graça de Deus. Glória a Deus, eu aplaudo a Deus por ter nos agraciado com Jesus, ter vindo para cá, pago pelos nossos pecados, para que a gente possa ter essa vida nova, viver esse homem novo a partir do dia do nosso batismo, da conversão, na verdade. Porque senão o der para. Mas tem que ter no coração realmente o desejo de batizar, porque faz parte. Eu publiquei hoje de manhã lá no Instagram que é uma ordem de Deus, né? A gente tem, é o lila, a gente tem que se batizar, renascer de água e de espírito, para ter acesso ao reino de Deus. Se não sou eu que estou falando. Se fosse eu, tudo bem que alguém não o faz. Mas é a palavra que está falando, entendeu? Então realmente são preceitos que a gente pode deixar, que a gente tem que obedecer, né? Agora eu queria chamar, antes de fazer uma oração final, eu queria chamar o Wagner para dar um testemunho. Pode? Então vem para cá. Eu vou te entregar o teu certificado de batismo. Aí a gente pode ver o que é. Eu vou só ler no primeiro, né? O que está escrito. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Creram em meu nome, expulsaram o demônio, falaram novas línguas, pegaram em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Isso está em Marcos 16, versículos 16 a 18. O nosso testemunho todo mundo já sabe, né? Eu já falei para todo mundo, todos que está aqui conhecem o nosso testemunho, mas um grande fato, que depois que a gente se converteu, é a certeza que a gente tem da nossa salvação e a nossa convivência, né? Como um casal, como uma união, que a gente tem um corpo só. É isso, é maravilhoso, é a melhor coisa que existe. Amém. Eu vou só passar para ti, pode anotar, talvez, ou não sei se tem, depois você anota. Mas eu recebi o Salmo ontem à noite, estava orando para os batizados. Eu recebi do Wagner o Salmo 2, Salmo 2, versículo 7. Vou ler esse salmo para você. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Ele te gerou hoje. Amém. Isso que o Senhor me falou. Amém. Você é o filho dele, te gerou. Você é filho. Ele te gerou hoje. Você tem muita coisa na tua frente. Eu já recebi outras coisas, mas em outro momento vou falar, porque se eu falo que eu recebo, assim depois vai. Você tem que receber a mesma coisa. Entendeu? Porque senão eu estou induzindo uma coisa. Eu não quero. Eu quero que o Senhor confirme no teu coração que eu também já recebi para você. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Vou chamar a Helena para testemunhar, por favor. Em nome
vezes você te entrega o teu certificado, isso aqui tem um valor simbólico, né? O real valor foi quando você se batizou. Eu queria passar para vocês hoje, eu queria que todos vocês encontrassem a paz de Deus sem necessidade de mim. Pequeno demais, porque Deus, Ele chama a gente sempre, só que a gente não vê. E Ele chama a gente sempre, sempre a gente não vê. Mas vai chegar um momento que você vai passar por uma coisa que você vai se sentir tão pequeno, tão incapaz, tão... Só Deus, assim, não tem mais nada. Sabe, você não pode fazer nada. No dia que o Vicente foi pra UTI, no hospital, a gente vivia uma vida muito vazia, né? Uma vida que nem faz sentido, a gente ficava triste ou sei lá. E no dia que o Vicente foi pra UTI, eu cheguei lá dentro, a moça me mostrou ele. Eu falei assim, meu Deus, como assim? Eu não posso fazer nada. E ele tava lá, sem me ver. E aí a moça me deu um abraço. Aí eu fui lá pra fora, vi uma janela bem grande, assim, de vidro que tinha, e fiquei lá chorando e falei, meu Deus, filha dele, só isso. Porque eu não podia fazer nada, eu era muito pequena, muito incapaz, nada, não tinha nada pra fazer. E lá aquele dia, eu acho que foi o dia que eu entreguei tudo de verdade pra Deus, eu só falei, meu Deus, cuida dele pra mim, porque eu não posso fazer nada. E foi aquele dia, foi o dia que eu dormi melhor, ele estava lá na UTI. E foi o dia que eu consegui dormir a noite inteira, depois, né, eu não ficava falando muito pra vocês, só falava no Spotify, né, o que realmente estava acontecendo, mas foi muito ruim. E naquele dia que, sabe, de todo o meu coração, assim, eu só falei, meu Deus, cuida dele pra mim, só entreguei tudo pra Deus, assim. Foi o melhor dia, foi o dia que eu dormi a noite inteira, que eu fiquei bem, que eu tava confiante, e no outro dia ele tava lá, tinha pessoas lá que estavam tentando acordar faz dias, né, da sedação e tudo, e no outro dia ele acordou, tiraram a sedação dele, ele não precisou de sonda para se alimentar, ele já saiu do coma induzido, né, saturando quase 100%, tudo bem, tudo maravilhoso, eu só confiei. Eu queria que vocês pudessem conhecer a Deus e se entregar a Deus e seguir as coisas, que a vida vai ser muito melhor, claro, mas às vezes a gente fica, não sei, a gente não procura a Deus pensando que a vida vai ser chata, ou que vai ser, sei lá, vai continuar sendo maravilhoso, vai ser muito melhor, claro, né? Mas você vai continuar dando risada, fazendo piada, se divertindo, vai ser normal, né? Então, eu queria muito que vocês encontrassem, assim, sabe, o amor de Deus, assim, de verdade, do fundo do coração, que vocês seguissem a palavra. A gente nunca vai ser perfeito, né? Bem longe disso. Eu mesmo não sei nem 1% do que eu acho que eu vou aprender um dia. Mas, é isso. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Senhor, né, por tudo que Ele fez com... Ai, obrigado por vocês terem vindo. Peraí, vem cá. Vem cá, eu também tenho uma palavra para você que eu recebi ontem à noite. Eu pedi para você, a minha é em Hebreus 4:15. Então, nosso sumo sacerdote, que é Jesus, entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono de graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos a graça para nos ajudar quando for preciso. Então, vou contar que você vai receber sempre a ajuda do Senhor, Ele já está te falando, né? Que Ele está junto, Ele entende as tuas fraquezas. A gente é fraco. Às vezes acontece coisas que a gente nem queria. A gente é fraco, mas Ele entende. É que Ele vai sempre estar junto para te receber, para te dar misericórdia e encontrar a graça para te ajudar. Certo? Agora,
o Júnior, hein? O mais novo, deixei para o final. Você viu que foi tudo os velhinhos antes, a média no meio. O teu certificado está aqui, tá? Em nome de Jesus, ele te abençoe agora com essa nova vida, tá? Essa aqui é só uma lembrança do mundo. Você tem um testemunho? Você não tem testemunho, não? Então que Deus te abençoe. O testemunho é a tua vida, hein? É que você dá um homem novo, é que você vai viver em novidade de vida a partir de agora. Em nome de Jesus. Tá bom? Parabéns pela tua decisão, tá? Tá bom? Aí eu recebi também uma palavra para você. João 2, versículo 1 a 2. João 2, versículo 1 a 2. 1 João 3, 1 João. Olha aquilo que o Senhor me deu para o Júnior. Eu anotei aqui, Júnior. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Certo? Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai. De repente, talvez você ache, eu não sou perfeito ainda assim não, mas Deus não quer os perfeitos, Ele quer os imperfeitos, né? Para poder mudar. Então, você tem agora um advogado, que é Jesus, que vai falar, não, peraí, Pai, você está condenando ele, mas ele crê no coração dele, ele se converteu no coração dele, ele se batizou no coração dele. Então, ele vai advogar, ele está advogando para você. Jesus Cristo é aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Então, ele se sacrificou para te perdoar dos teus pecados. Então, não se preocupe. Se você pecar, não querendo, mas pecando, ele vai advogar para você. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Não só dos teus, mas dos meus também. Certo? Então, vai em paz. Você fique na paz, você tem Jesus como advogado, tá certo? Bravo pela tua decisão. Pronto. Então agora só vamos colocar esse dia debaixo da unção de Deus e a gente vai poder desfrutar das coisas boas que Deus nos dá. Muito obrigado, Senhor, por esses batismos, por Wagner, por Milene, pelo Júnior, e por todo mundo que veio assim te dar um testemunho também de fé, porque eu creio que todos que estão aqui é porque eles têm o teu nome, eles te têm no coração deles. Eles têm realmente essa sede de justiça, essa sede de fazer o bem, que às vezes não é fácil, mas como está escrito na tua palavra, Senhor Jesus, você pagou pelos nossos pecados. Hoje você está advogando pela gente. Então a gente não tem que temer. Se a gente se entrega a Ti em verdade, realmente em verdade, o Senhor vai advogar para a nossa coisa e vai nos justificar na frente do Pai. O Pai é um grande juiz. Né? O Senhor Jesus Cristo vai advogar para a gente na frente de Deus. Então, Senhor, eu te agradeço, eu coloco agora todos nós, eu te coloco nas tuas mãos os nossos pensamentos, tudo que a gente vai também comer pela tua graça, eu te abençoando, a fim que essa comida toda que vem na abundância nos faça bem e nos fortifique em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Obrigado por esse dia. Amém.